Na verdade, o IPMET, né, que é o Centro de Previsão da cidade, do estado, né, ele tem uma missão que é a preservação da vida e da propriedade. Certo, né? Isso. Então, entenda-se, por propriedade, por exemplo, há uma enchente na cidade e você perde, por exemplo, o seu carro, da perda total, aquele dali era, vamos dizer, a ferramenta do seu ganha-pão, né? Uhum. Então, o nosso serviço funciona 24 horas, né? Todos os dias. Você para ter uma ideia, no aniversário da minha sogra, eu vou trabalhar. Ah, é um absurdo um negócio desse. Né? Que chato, né? A minha esposa está me ouvindo agora, deve estar lá brava. Estou falando da mãe dela, né? É verdade. Então, nós temos um convênio, não é uma espécie de convênio, é uma prestação de serviço direto à comunidade. Sim. E em parceria com, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Bauru. Certo. Então nós temos lá nós criamos um mecanismo de aviso de emergência, onde a gente emite os avisos da tempestade chegando antes, e o pessoal toma as providências devidas, né, para evitar isso daí, perda de vida e propriedade. Então, a principal sintonia do nosso serviço é esse. Certo. Souza Carlos, como é que são feitas então as previsões do tempo, né? Não é mais na cartinha, não é mais olhando para o céu, né? Tem toda uma análise de imagens. Como é que é esse procedimento? Então, a meteorologia é uma ciência. E como ciência, ela é refém de tecnologia. Certo. Então, quanto mais tecnologia, mais nós melhoramos o nosso trabalho. Uhum. Então, há cerca de 20 anos, era terrível. A gente fazia previsão para 24 horas e era gozado frequentemente, se bem que essa gozação é no mundo, tá? Uhum. Era pelas pessoas, porque a gente fazia previsão com métodos pós-guerra. Certo. Né? E não tinha tecnologia. A gente precisa da tecnologia. E hoje em dia, com o avanço tecnológico, principalmente os computadores, então tem facilitado bastante a nossa vida. Então, a nossa essência é a física, né? Já começa já com a segunda lei de Newton, e aí há uma série de transformações das equações que a gente tenta entender a atmosfera, já que ela é um gás, e a gente põe isso em fórmulas, em equações, que são rodadas em supercomputadores, porque tem dados do mundo inteiro. É muito complexo, as equações muitas vezes não tem uma solução, tem mais de uma solução, e aí entra aí o mais experiente para tomar uma decisão em seguir uma daquelas soluções. É um produto perecível, porque se a gente não antever o tempo, e o tempo passou, o tempo que eu digo é com T maiúsculo, né? Não é o minúsculo do relógio. Certinho, né? E tornou-se um produto perecível, não serve mais para nada. É verdade. Entendeu? Em termos de população, para nós pesquisadores, sim. Agora, em termos de população, não. Então, basicamente é isso aí. Nós recebemos dados do planeta, e aí separamos a América do Sul, depois separamos o estado de São Paulo e depois ainda separamos Bauru. Temos 2 radares meteorológicos, cada um custou 5 milhões de dólares, é um investimento muito alto, mas quanto custa uma vida? Aí a gente pesar na balança não tem preço, né? E um fica em Bauru e outro em Presidente Prudente. Então nós fazemos monitoramento do tempo 24 horas, informando a todas as defesas civis do estado de São Paulo. Aquelas imagens que a gente vê, tanto que a previsão do tempo ganhou até quadros nos jornalismos, né, da televisão, com aquelas imagens que aparecem lá. É isso que o senhor está falando? Elas vêm lá de fora, os satélites. Como é que vocês recebem isso? Nós temos aquelas imagens bonitas, porque eu costumo dizer que a meteorologia hoje em dia ela vive de cores, movimento e mídia, né? Por isso que eu estou aqui. É verdade. Então, as imagens são o seguinte: com a imagem de satélite, nós não temos satélite, o Brasil não tem satélite meteorológico. Certo, então, não tem, né? Ou a gente usa o europeu, ou então usa os satélites americanos, certo, né? Então essa vem de fora. Então o que a gente pode fazer aqui é fazer um trabalho na imagem, botar cores nela, botar movimento, mas quem coleta essas informações são os países mais avançados, né? Que tem dinheiro, financiamento para isso. No Brasil, infelizmente, não tem. Mas os radares meteorológicos, esse não, que eu acabei de citar, esse daí, os radares eles detectam a chuva onde ela está, certo? E aí nós temos alguns softwares, alguns programas de computadores que fazem o prognóstico para frente. Certo. Então, esses dias mesmo tem o André de Deco, que é um meteorologista, jovem meteorologista carioca, que está fazendo um mestrado,
e eu estou sendo co-orientador do Olha, mestrado dele. Aí ele estava analisando em um ano só aqui na região ocorreram 8.000 tempestades em um ano. Então é muita coisa. Então aí a gente não tem como seguir essas 8.000 tempestades. Então é aí que entra a programação, a tecnologia. Nós temos alguns programas que a gente chama de Nowcast, que é previsão para bem curto prazo, né? E a nossa especialidade é essa, porque a previsão para 5 dias, 6 dias, muita gente faz isso. Agora essa de dar o aviso para a Defesa Civil e eles com antecedência fechar, por exemplo, as Nações Unidas e não deixar nenhum carro passar e depois vir aquela tonelada d'água e não acontece nada, né? Isso aí é só nós, o domínio é nosso há mais de 35 anos na América do Sul. Olha só que bacana, hein? Doutor, é o seguinte, os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto são muito importantes, não só para o cidadão comum, como o senhor comentou aí, né, no caso de alertas, mas também para a agricultura, porque o Brasil é um país que tem aí na agricultura, na grande parte do seu investimento e também exportação. A agricultura também se vale dessas informações? Mas sem dúvida, as cooperativas que existem aqui no interior de São Paulo, e existe engraçado isso, né? Tem o agricultor esperando a chuva e tem um com medo da chuva. Por exemplo, o pessoal que eles plantam e colhem o alimento dos cavalos, acho que eu esqueci o nome agora, Ciro, não, tem um nome assim. Esqueci o nome. É uma espécie de uma grama que é condensada e colocada para os cavalos. É o feno, né? Feno, exatamente. E esse daí, por exemplo, ele liga quase toda a época que ele está lá secando. Pelo amor de Deus, não manda chuva para cá não. Entendeu? E tem aquele que pede o contrário, né? Então, nós atendemos a um público, nós temos, por exemplo, pessoas que ligam para a gente frequentemente, já sabemos o nome, aonde mora e os temores. E tem gente que tem medo de raio, outro tem medo de chuva forte, outro tem medo de vento. A maioria são pessoas de uma certa idade que estão sozinhas e aí vê na gente um aparato para proteção. Então a gente avisa, né? Ô Dona Lourdes, né? Dona Lourdes mora no Bauru 22. Ela liga e diz, olha, seu Figueiredo, eu preciso ver a novela. Será que dá tempo, né? Eu digo, Dona Lourdes, vá vendo aí, ligue daqui a pouco, que está se aproximando da tempestade. Aí quando a gente diz, Dona Lourdes, tá bem pertinho, olha, tá bom, seu Figueiredo, eu vou dormir. Desliga aí. É isso aí, né? Então, o público é variado. Nós temos de pesquisas de alto nível, nós temos estrangeiros que vêm aqui no IPMET fazer pesquisas e tem a Dona Lourdes, que para nós tem o mesmo tamanho de importância. De importância, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as estações do ano. Segunda-feira começou o outono, as temperaturas começam a cair, né? Como é que é a avaliação que vocês fazem, por exemplo, de estações do ano? Por exemplo, a gente teve um verão de novo bastante chuvoso, né? Pelo menos os primeiros meses, a exemplo do que aconteceu também em 2016. Como é que é feita essa previsão também das estações do ano? Das estações, então. Esse daí é uma área que a gente atuava no passado e agora com a vinda de alguns professores, né, são jovens professores, talento, muita vontade de trabalhar, nós vamos reativar a partir quando for terminando o outono, que for começar o inverno, nós vamos convocar vocês, a mídia inteira de Bauru. Legal. Eu vi dizer que lá vai ter um salgadinho com refrigerante. Então né? o Daniel, eu vou mandar o Daniel que vai. Então. Eu tenho um filho chamado Daniel, hein? Daniel que vai, Come então. bem também. Aí o que é que acontece? Ou seja, daqui mais ou menos 2 meses, né? Nós vamos chamar vocês e nós vamos reativar esse serviço. Certo. Nós fizemos um teste preliminar esses dias, porque eu tinha falado antes, né, que a nossa previsão é para curtíssimo prazo, a nossa especialidade. Mas o público quer saber como vai ser a próxima estação, né? Sim. Então, por exemplo, para esse outono que nós vislumbramos, né, agora, seria o seguinte, as chuvas vão ocorrer cerca de 60% abaixo do que choveu em janeiro. Certo. Normalmente, esse percentual é de 40%. Então, isso quer dizer que teremos um outono mais seco. Certo? Mas as massas de ar frio são previstas 2 episódios em maio e 2 episódios em junho. O de maio, as temperaturas mínimas, que é essa bem cedinho, que a gente sentiu um frescorzinho hoje, né? Sim, é verdade. Elas são nesses 2 episódios, essas temperaturas vão ficar entre 8 e 12 graus bem cedo. Opa! E em junho, estamos esperando que uma dessas duas, ou as duas, elas declinem a temperatura entre 4 e 8 graus.
Nesse horário que eu, Daniel, que nós acordamos, né? Isso, esse horário que vocês vão abrir aqui a rádio. Já tá frio. Vai estar frio. Isso no mês de junho, né? Uhum. E é claro que, mais uma vez, vou aproveitar a oportunidade e pedir às pessoas, nós não precisamos tocar fogo em nada. Isso a é vida da gente não precisa disso, né? Isso é verdade. E nós já estou informando que teremos um período que vai chover menos. Então, por favor, não queime nada. Aqui em Bauru é complicado isso. É complicado. O povo gosta de botar um fogo. Gosta. Ontem mato, mesmo né? alguém tentou ali no gás, eu moro no gás, tentou queimar alguma coisa, como o mato ainda estava molhado, deu um fumaceiro grande e pouco fogo. Aí mesmo assim os bombeiros tiverem que ir lá, o bombeiro às vezes deixa de salvar vidas para ir apagar fogo. Pois é. Então eu queria fazer mais uma vez um apelo a essas pessoas. Muito bem lembrado. A gente vai sempre lembrar isso também para aqui na rádio, para o pessoal não faça isso. Tem outras maneiras, né? Tem. A gente não precisa do fogo para viver. Esse fogo não. Esse não, pelo amor de Deus. Souza Carlos, é o seguinte, hoje os institutos de pesquisa têm muitos recursos, né, para fazer aí as previsões, mas em alguns casos a natureza ainda prega algumas peças em vocês, mesmo com tanta tecnologia. Fala, olha, não vai chover e chove. Eu falo assim, vai chover e não chove. Como é que vocês trabalham com isso? Então, o problema é o seguinte, eu falei inicialmente que a atmosfera é um gás, né? Sim. Então o que é que nós fazemos, nós da área de exatas fazemos? Nós tentamos esquematizar isso em equações matemáticas para facilitar a vida da gente. Mas nós não temos o conhecimento pleno desses gases. Por exemplo, a parte de física das nuvens. Nós estamos capengando faz anos, né? E se enquanto a gente não souber melhor sobre isso, nós não podemos melhorar os nossos modelos. Houve um grande avanço, um avanço espetacular nos últimos 10 anos. Quantas e quantas vezes a gente avisa, olha, daqui 5 dias vai cair a temperatura, tal, ou chega uma frente fria e vem, né? Acontece mesmo. Mas tem casos que realmente sai 2 ou 3 ou 4 soluções e a gente tem que optar por uma. E às vezes a gente opta pela que não é a melhor, né? A maioria das vezes a gente tem melhorado muito por causa volto a dizer, da tecnologia. Hoje temos computadores muito rápidos. Nós temos hoje no Brasil 4 supercomputadores, um em Brasília e 3 lá no INPE, em São José dos Campos e no CPTEC, que são órgãos de meteorologia oficiais, né, federais. Certo. Então, o país mudou muito. Então, a gente tem condição. Nós temos pesquisadores de alto nível, alguns até premiados no exterior, que estão trabalhando, né, arduamente para melhorar isso aí. Então, com certeza, as pessoas já devem ter percebido que a meteorologia no Brasil melhorou bastante. Souza Carlos, o verão foi muito chuvoso aqui na nossa região, principalmente em Bauru. A gente coitado, o prefeito Gazeta assumiu, né? Estava tomando o pé da situação. Exatamente. Teve aí pelo menos seguidas 3 chuvas, se não me engano, na semana, que trouxe uma série de problemas para a cidade. Por que o senhor achou, nas suas pesquisas, o que vocês acham que choveu tanto assim nesse verão brasileiro? Antes de tudo, eu queria... Eu não sou político, tá? Mas eu quero defender o prefeito aqui porque no 9º dia do governo dele e a Defesa Civil, eles mudam, né? Quando muda o prefeito. Sim, o Brito é que passou muito tempo, né, sem mudar. E na minha avaliação, o pequeno erro foi esse. Não deveriam ter tirado o Brito de uma vez. Certo. Colocar o novo para o cara saber o que se passa, como é que a gente age, né? E aí... Por isso que você viu aqueles carros boiando e tal, porque nós já tivemos chuvas piores do que aquela e não aconteceu aquilo, porque antes o grupo de emergência estava bem treinado. Certo. Mas agora nós já conversamos com o novo coordenador, já foi o pessoal da Endurbe também lá no IPMET, uma secretária que eu esqueci o nome dela agora, e nós reativamos, atualizamos, né, esse grupo de emergência. Esse grupo de emergência nós avisamos também onde está fazendo obra na cidade. Isso. Porque eles fazem parte do grupo, ele diz, olha, chuva lá na Vila Dutra, eles estão por lá, então eles apressam ou interrompem, porque às vezes não compensa, né? Então, isso daí é o padrão nosso. O normal seria que todo verão da gente fosse esse que você falou, porque é a estação chuvosa. O que é que vem acontecendo no estado de São Paulo? Fazia 9 anos que a gente passou 9 anos de seca. Ela veio refletir já em 2014, 2015,
Mas a gente já vinha com 9 anos nessa seca. Certo. E avisando as autoridades enquanto tinha água, ainda tem um pouquinho, então deixa quieto. Quando viu que não tinha mais nada, aí foi que procuraram a gente e tal. Não que a gente vá trazer água, mas pelo menos a gente vinha avisando. Então outras medidas poderiam ter sido tomadas. Mas eu não tenho grandes esperanças na política, não. Eu tenho na ciência. Né? Então, o que ocorre é o seguinte: essas oscilações de seca, de períodos secos e de períodos chuvosos, elas são muito aleatórias. Nós não temos uma parametização que diga, olha, a partir de agora todos os anos vão ser chuvosos. Não dá. Entendeu? É uma previsão de tempo muito longa. O mundo não tem essa tecnologia. Não é só nós aqui em Bauru. O mundo não tem. Então, nós temos que conviver dessa maneira. A gente acompanha os dados, vê como está se comportando. Em todos esses anos de seca, eu muitas vezes fui em jornais, em rádios como a sua aqui, e em outras também, outras colegas na televisão, e dizer, olha, este ano, mais uma vez, Bauru não vai alcançar a meta de chuva anual, ou seja, aquela quantidade que chove todo ano. Nós vamos ficar devendo chuva. Certo. E a chuva, quando ela não vem, ela é perdida, você não resgata mais. É problemas na agricultura, é problema no abastecimento das grandes cidades, gera problema para todo mundo. O fato de haver as enchentes nas grandes cidades e a gente ter problemas, isso aí é problema administrativo. Não tenha dúvida. Isso necessita de uma lei federal em que obrigue que uma obra que um prefeito ou um governador começou nesse sentido, o próximo seja obrigado a terminar. Aí o que acontece? Nessas mudanças vão deixando para lá e tudo, e não se resolve a situação. Em definitivo, existem soluções de engenharia para isso daí. Existem soluções com o apoio da meteorologia que seria resolvido. Mas eu estou muito novo ainda, hein? Eu vou ver isso aí. Não, se Deus... Até porque, né, José Carlos, não foi a natureza que mudou, né? A natureza Exatamente. Foi o homem que invadiu os mananciais, aí, quer dizer, na verdade o homem invadiu. E a natureza, ela tem o jeitão dela de agir. Exatamente. Então a gente tem que conviver com isso. Concordo imensamente com o senhor que precisam haver políticas públicas mais sérias e que sejam respeitadas, preservando, por exemplo, áreas de mananciais. Eu estava em Lençóis Paulista no ano passado, trabalhava lá, e o senhor deve ter sabido que da grande enchente que teve lá, que foi uma das maiores aí dos últimos anos da cidade, que realmente foi. Por quê? O senhor conhece Lençóis Paulista, a Rua 15 ali, a Rua 25 é muito próxima do rio e o comércio é enfiado ali dentro do rio. A resposta da natureza foi evidente. O natural é o rio procurar o espaço dele. Sim. Entendeu? Se você constrói em cima dele, você camufla ele, um dia ele vai buscar o que é dele. Pois é. José Carlos, olha, não deu tempo da gente conversar tudo que a gente tinha aqui. Falei pra você que era material para duas entrevistas. Mas a gente vai voltar aqui, né, para conversar outras vezes, porque esse é um assunto que a gente quer muito saber, né? Saber como é que vai ser, né? Aquela música do ideário popular aí, né? Da música, né? Como será o amanhã, né? Exatamente. Ninguém sabe. Pelo menos no tempo, dá pra gente saber um pouquinho. Muito obrigado por sua presença. Fica aqui o seu bom dia também aos ouvintes da Top FM. Ok, pessoal. Um bom dia a todos e aqui vai vou dar mais um conselho. Sim. Né? Aquele velho conselho. Agora, na estação seca, não queime nada. Isso. Né? E quando chegar a chuvosa, não sujem as ruas. Então, 2 regrinhas. Não queime e não suje. Vamos ver, conversar com o pessoal, vou te fazer uma campanha aqui, né? Não queime, né? Não queime. As folhas aí.